Ministério do Turismo apresenta, Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização: Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Musicar na Nuvem, o maior festival de música para crianças do Brasil. Agora com uma programação online gratuita para você curtir da sua casa. Shows, oficinas, podcasts, webinars e um mundo inteirinho feito de som para a gente descobrir juntos. Do dia 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em Casa. Se inscreva no nosso canal e embarque com a gente nessa viagem sonora. E aí, vamos musicar? Oba! Outra atividade manual envolvendo a construção de um instrumento musical. Nessa próxima oficina, ministrada pelo incrível inventor de esculturas sonéticas, Adriano Castelo Branco, cada participante construirá um instrumento de sopro alternativo, desmontável, integrando som, artes visuais e performance, feito por cortes e encaixes de materiais encontrados no cotidiano. Sacolas e potes plásticos, garrafa PET, canos PVC, o instrumento será experimentado coletivamente. Vamos lá? Este instrumento pode ficar de lembrança do festival para vocês e inspirar, quem sabe, a construção dos próximos. Uma boa ideia? Então, agora chega de falar e mãos à obra! Olá pessoal, meu nome é Adriano Castelo Branco e hoje vou compartilhar com vocês um instrumento denominado máscaras sonéticas. Preparados? Bora! Ó, o instrumento que vou sugerir aqui para nós fazermos será este aqui. Um instrumento que é utilizado sacolas, potes, canos de PVC, garrafa PET e pedaços de conduíte e mangueira. A ideia desse instrumento, ele basicamente é todo encaixado, então os materiais são garrafa PET de todos os tamanhos, pedaço de conduíte, cano de PVC, um pedaço de mangueira e potes com tampas de encaixe, né? E sacola. Então, são objetos que é encontrado facilmente no nosso cotidiano, podemos ter em casa. E, ao decorrer do encontro nosso aqui na oficina, vou demonstrar também algumas possibilidades de variação desses materiais. Tudo bem?
Primeiro, a sacola plástica. Então, podem ser qualquer tipo de sacola, geralmente lisa, né? Porque vamos confeccionar o nosso personagem, que é a nossa máscara. Então tem sacolas mais espessas, sacolas mais finas, né? Então, só a sacola já dá pra gente fazer também alguma coisa de sopro. Bom, então, para confeccionarmos então essa espécie de personagem ou de criatura, a gente pode utilizar fitas adesivas em geral, né? Ou essa aqui, por exemplo, eu utilizei papéis adesivos, né? Que é como se fosse figurinha autocolante, ó. E aí gruda. Ou também podemos utilizar diversas fitas coloridas, né? Fita isolante, fitas adesivas, fitas crepe. Bom, e também outra variação ainda mais simples é pincel atômico ou caneta para CD que não sai em materiais plásticos. Bom, vamos começar então, hein? Uma coisa importante para começarmos é deixar o espaço onde o instrumento vai ser acoplado livre, né? No caso de fitas adesivas. Se for o pincel atômico, a gente pode desenhar em tudo, não vai interferir na sonoridade. Mas reservar o espaço, mais ou menos, aqui, onde seria a boca. Mas aí vocês também podem inventar em outros espaços, né? E aí a invenção de cada um. O legal é que sejam coisas muito esquisitas mesmo, né? Então não tem feio nem bonito, nem certo nem errado. É da imaginação de cada um, porque afinal é algo que vocês vão fazer existir agora, uma criatura, um ser. E aí posso trabalhar com formas aleatórias, posso desenhar antes e colar. E aí eu vou brincando com essa forma e vendo onde que fica melhor eu colocando. É isso aqui, a gente pode... já começar a construir já o nosso ser. Posso brincar também com o pincel atômico, interagindo também com as fitas adesivas, né? Outra coisa bem legal é também trabalharmos com as formas que ficam, né? Não aquelas que a gente quis tirar, mas as que restaram, né? Então aí isso já pode dar algumas ideias.
Podemos também rasgar os adesivos utilizando as mãos diretamente, né? Não precisamos assim necessariamente da tesoura. E podemos conseguir outros efeitos. Outra dica, quando forem colar adesivos muito grandes, tiramos só um pouco do adesivo, uma pontinha, né? Vemos a posição onde quisermos colar e colocamos primeiramente esta pontinha aqui e vamos tirando a outra parte, pois assim não enruga. Então, finalizando esta primeira parte com a nossa criatura, o nosso personagem, o nosso ser. Aí já vamos passar para a segunda parte, que é fazermos os furos para podermos respirar dentro da sacola. Isso é uma coisa muito importante. Bom, é isso, né? Então, feita essa primeira parte, utilizando os adesivos, pincel atômico, fitas adesivas. Uma coisa importante, abrir a sacola toda, ó, deixar ela bem aberta, né? Então, essas laterais é onde vamos fazer os nossos respiros, primeiramente. Então, eu vou cortar alguns furos, isso vocês que escolhem, vocês podem escolher quantos furos quiserem, 1, 2, 3, fazer de formatos diferentes. Do outro lado, o importante é que fique bem ventilado, porque como sendo material plástico, é muito abafado. Pronto. Então, feitos os furos laterais, podemos fazer alguns furos também atrás. Quanto mais arejado, melhor. Bom, então, agora a parte de enxergar, de ver. Para enxergar, vamos agora fazer os furos na frente. E não necessariamente precisamos fazer onde está o olho do nosso ser ou da nossa máscara. A gente pode enxergar por outras coisas, através do nariz, debaixo do olho, porque senão vai estragar todo o trabalho que construímos até agora. Então, vamos colocar na cabeça e ver a posição mais ou menos que vai estar no nosso olho, né? Então, não precisa forçar muito, deixa ela bem solta e aí vocês vão vendo. Então, o meu mais ou menos dá aqui.
Então eu posso fazer uma marquinha com os dedos, né, e ver mais ou menos onde ficou. Aí vamos abrir. Pronto. Então, já temos aqui a nossa máscara, que ela não é só uma máscara, ela também vai servir como parte bem integrante e funcional do nosso instrumento de sopro, porque é um instrumento de sopro que funciona por membranas. Existem vários instrumentos que funcionam por canais de ar, por palhetas. Este é por uma membrana. Bom, vamos deixar então a máscara de lado. Vamos começar a construir o dispositivo de sopro, ou o nosso instrumento de sopro, para acoplar na máscara. Então, vamos precisar então de uma mangueira, que essa aqui ela é bem fininha, porque vamos colocar na boca, mas pode ser também da grossura de um dedo, pode ser uma mangueira de chuveiro, ou uma mangueira de nível, né? Facilmente encontrada em casas de materiais de construção. Vamos precisar de... Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Um pote plástico, pode ser quadrado, pode ser redondo, né? E vamos necessitar de fazer um furo nesse pote para enfiar essa mangueira. Então, nesse caso aqui, nos potes, vamos fazer um furo lateral. Então, nesse caso aqui, eu já fiz um furinho. O furo deve ser ligeiramente menor do que o diâmetro da mangueira. A mangueira deve entrar bem apertado nesse furo para o ar não escapar, para vedar bem na hora que formos soprar o instrumento. Para facilitar, eu fiz aqui uma pontinha na mangueira, né? Um ângulo, a gente corta um ângulo, faz uma ponta na mangueira para facilitar esse encaixe. E aí, pressiono e pronto. Ó. Então, sempre lembrando que deve ser na lateral do pote. Agora, vamos precisar de um pedaço de cano. Esse aqui é um cano de PVC comum, 3/4, mas pode ser também vocês variarem o diâmetro, né? E também variarem o comprimento. Então, esse cano, uma coisa importante que em uma parte, quando formos cortar o cano, serrar, uma parte deve ficar a 90 graus, que é onde vai encostar na membrana e fazer o som. Então, para isso, ó, a gente pode utilizar aqui um esquadro ou também um pedaço de fita adesiva, ajuda muito na hora de marcar. A gente pode passar a fita para que fique bem paralelo ao cano, né? E serrar acompanhando a fita. Assim a gente obtém esse ângulo de 90 graus. Bom, então, como disse, o cano pode ser de vários tamanhos e de variadas espessuras. Os furos vai depender do que vocês quiserem ou experimentar, que tipo de som que vai sair. Então, pode ter 3 furos, 4 furos, 5 furos, 6 furos, 2 furos, 3 furos, né? 2 furos, então, quanto mais comprido o som, mais grave, quanto menor o comprimento, mais agudo, mais fininho esse som vai sair. Então, como no caso da mangueira, precisamos fazer um furo na parte inferior do pote, na base do pote. E esse furo também é a mesma coisa, tem que ser ligeiramente menor que o cano, porque o cano tem que entrar apertado, não pode ficar com folga. Geralmente, alguns tipos de plásticos laceiam, né?
que a gente pode ir laceando esse plástico, né, vagarosamente, e forçar a sua entrada, né, que aí o cano não cai. Vou demonstrar aqui um pouco. A parte que vamos colocar é essa parte oposta aos furos, né? Os furos vão ficar em uma extremidade e o pote vai ficar em outra, oposto. Então aqui a gente vai laceando bem vagarosamente, dependendo do plástico, para não acontecer de rachar o pote. E o movimento para lacear, ele é este aqui, ele não é este, senão pode cortar o furo. Ele é um movimento circular e não assim no eixo, né? Não rotatório aqui no eixo. E aí, devagarinho, a gente força. Pronto. Temos aqui essa primeira parte do dispositivo. É aqui que ele vai funcionar. O ar vai entrar, a gente vai empurrar o ar por aqui, a membrana vai tampar o furo do cano e quando o ar quiser sair, a membrana vai vibrar, fazendo o som. Mas é claro que a gente vai ver isso na prática, né? Mas o formato, para que vocês entendam, é este aqui, ó. Esse é o dispositivo. Bom, agora, para que o som tenha uma ressonância, como vocês já devem ter visto, instrumentos de sopro, tuba, trompete, eles têm uma campana, como se fosse um cone, um funil na ponta, né? Ele vai alargando. Então, para fazer esse tipo de fenômeno, expandir o som, aqui vamos utilizar uma garrafa PET. Então a garrafa PET, essa aqui mais ou menos é de 2 litros, 2,5 litros, ela vai ter uma ressonância mais alta. Garrafa PET menor vai ter pouca ressonância, né? Então aqui eu cortei só o fundo da garrafa. Aí temos esse tipo aqui. Agora, para colocarmos essa garrafa aqui, que ela tem coincidentemente o mesmo diâmetro que o tubo de PVC, então a gente vamos utilizar um pedaço de cano corrugado, né? Ou geralmente também conhecido como conduíte. Tá? Então, o conduíte, a gente consegue rosquear ele na boca da garrafa aqui, a garrafa plástica, na rosca. Então não precisa ser muito apertado, né? A hora que ficar firme já tá bom. E a gente consegue também o conduíte encaixar aqui no cano, né? Ó. Alguns conduítes têm um diâmetro, dependendo da marca, ele não encaixa. Então podemos ter o auxílio de uma fita adesiva. Então, a gente pode aumentar esse diâmetro do cano com a fita, mas isso varia muito de marca. Então, se a gente coloca aqui, de fabricante, né? E aí aqui a gente já consegue ter mais firmeza utilizando a fita. Mas outros, né, por exemplo assim, outros conduítes já ficam melhores, dependendo da coloração e, como eu disse, do fabricante. Bom, então, pronto. Agora eu vou mostrar então para vocês uma variação. Antes de construir os instrumentos, eu vou mostrar para vocês outros materiais, outras possíveis materialidades que podemos construir esse tipo de arranjo aqui. Então, aqui eu tenho aqui uma lata, né, com as tampas plásticas. Então, por exemplo, eu corto o fundo da lata, amasso bem para não cortar a mão. Então, a tampa, que é a tampa de cima da lata, eu vou tirar toda essa parte e deixar somente o aro.
E no fundo da lata eu vou pegar outra tampa e fazer um furo grande, que é onde vai entrar o cano do instrumento, no centro. E nesse caso, não precisamos furar a lateral, no caso do pote, que aqui é uma lata, é mais complicado de furar, mas também podemos. Então vamos fazer um furo aqui no canto. Então, o mesmo sistema, coloco a mangueira. E nesse caso, o cano tem que ser, dependendo do tamanho da lata, o cano tem que ser comprido, porque ele precisa passar da borda da lata. Então, aqui, mesma coisa, não passando ar. Então eu tenho a mesma situação, né? Ó. Aqui, este aqui com o pote mais rígido, mas mesmo assim a tampa de encaixe. E a mesma situação também, com outro tipo de pote, com plástico mais rígido. Mas uma coisa importante, repetindo, a tampa de encaixe, porque se for de rosca, quando colocarmos a sacola, vai cortar a sacola e aí o instrumento não vai funcionar. Então, outra variação desse mesmo dispositivo que estamos construindo, que também mais facilmente podemos ter em casa, é a mesma garrafa PET, só que agora essa garrafa vai fazer a função do pote plástico. Ela vai servir como suporte do instrumento. Então, o importante dessa garrafa é que ela seja firme, né? Essas garrafas que tenham desenhos, que sejam formatos assim, essas lisas são muito mole. O importante é que, quando cortamos a garrafa, ela tenha uma firmeza. Para substituir a mangueira, podemos utilizar um canudo plástico de refrigerante, fazemos um furo e colocamos ele aqui também de maneira bem justa. E para substituir o cano de PVC, que será a flauta, podemos utilizar aquela chapa de pulmão ou uma chapa radiográfica, né? E aí nós vamos enrolar essa chapa para que ela passe aqui no orifício. E aí eu posso ir enrolando ela por dentro. Uma coisa importante é a mesma coisa do cano, que aqui não tenha pontas. E ao enrolar, fique também sem nenhuma pontinha aparecendo. E coloco também de maneira justa. Sempre se atentando para a ponta. E ela tem que passar um pouco da borda, né? Isso nós vamos ver também quando colocarmos a nossa máscara nesse instrumento, né? Para o instrumento funcionar, ele tem que encostar no plástico, ele tem que passar da borda. Então, nesse caso também precisamos da membrana para fechar aqui que o instrumento funcione. Então, vamos utilizar aqui uma sacola, mesmo assim, só que para acoplarmos aqui, vamos utilizar um elástico. Então, vou envolver a sacola e prender essa sacola com esse elástico. Pronto. Daí, uma coisa importante, que fique bem esticada essa membrana, para ela poder vibrar. Aí eu posso também colocar na cabeça, pegar o canudo. Bom, essa é uma variação muito mais simples daquela que estamos construindo com o pote plástico. Bom, agora vamos finalizar a nossa máscara sonética. Bom, vamos então pegar agora a nossa máscara
colocar sobre a mesa. Uma coisa importante, abrir a sacola para desdobrar e a gente não prender essa parte da sacola no pote. Então, a ideia é deixar ela bem aberta e bem esticada sobre a mesa. Bom, uma coisa importante, a tampa é necessário que fazemos um furo bem grande, deixando só esse aro da tampa, o encaixe da tampa. Então, esse furo, aí vocês podem pedir ajuda de um adulto, para que o adulto corte com estilete ou com alguma ferramenta elétrica, dependendo da espessura do plástico, né? A gente pode cortar, eles não tem medida. A ideia é que o furo seja o maior possível, preservando essa borda do encaixe da tampa. Bom, então, feito isso, nós vamos pegar a tampa do pote e colocar com o encaixe virado para cima dentro da sacola. Essa tampa vai ficar na parte, no caso, quem estiver usando adesivo, sem adesivo. Quem estiver usando caneta, não tem problema, porque o adesivo pode interferir na vibração da sacola. Então aqui. E também, não vamos colocar adesivo também muito perto do pote, para também não impedir esse encaixe. Então, vamos lá. A sacola bem esticada. Uma coisa importante, a mangueira fica virado para a gente, apontado para a gente, e os furos do lado oposto da mangueira, assim, para frente. O cano, ele vai ficar um pouco abaixo da borda. Agora vamos encaixar. Então, pressionem com bastante força. Pronto. E aí, a gente tem o encaixe. Se eu soprar agora, não sai som. Vou mostrar bem detalhadamente, que é isso que quando vocês estiverem construindo, precisa observar com bastante atenção. Primeira coisa, se a sacola ficou bem esticada aqui no pote, não pode ter rugas, não pode estar frouxa, tem que estar bem esticada a membrana. Outra, se eu soprar, não sai som. Para sair o som, o nosso cano vai precisar encostar na sacola, que é aqui onde vamos afinar e encontrar essa potência do som, né? Pela pressão do cano na sacola e pelo ângulo. Isso vocês precisam atentar bastante. Então, eu seguro o pote, o cano, e vou soprando. Então, bem delicadamente, nós vamos percebendo essa pressão do cano e esse ângulo para que o som saia. Perceber que o som ajustou, é só vestir o seu instrumento e tocar. Bom, é isso. Então, aproveitem e divirtam-se.